Me perguntaram o que é RH. Falei, cara, ao mesmo tempo que ela é uma pergunta tão simples, ela é uma pergunta muito complexa, né? E como é que eu falo de RH? Eu sempre gostei muito da expressão de que nós somos ponte entre as pessoas e o negócio. Então a gente precisa trabalhar em prol dos dois. Não dá para trabalhar só para um. Não dá para trabalhar só para o negócio e não dá também para trabalhar só para as pessoas, porque eles são complementares. E é isso que a gente precisa, né? É fazer essa ponte. Muitas vezes nós somos o último recurso dos colaboradores, mas a gente também é um dos recursos mais estratégicos que tem na empresa. Nós somos o mais estratégico dentro das empresas, tá? E aí vem a pergunta, né? A Camila acabou de perguntar, você acha que o RH mudou? E vai simplesmente também definir e ajudar vai me ajudar a responder a essa pergunta do que é RH. Sim, o RH vem mudando constantemente. Se a gente analisar como era o RH na década de 70, ele é totalmente diferente do RH de agora, de 2020, que é totalmente diferente do RH da década de 90. Então a gente vem se transformando. E o porquê que a gente vem se transformando? Porque as pessoas estão mudando. A vida está mudando. Tudo está mudando. E por que um departamento também não precisa mudar? Por que eu vou ficar fazendo os processos iguais eles eram feitos lá na década de 70? Quando a gente fala da década de 70, que a gente tem muito forte a questão do militarismo, como é que funcionava o RH? Se a gente parar para pensar, o RH na década de 70, ele era um RH disciplinador. Era esse o papel do RH. Era disciplinar as pessoas. Tanto que a área de departamento de treinamento era chamado de escolinha. Olha isso! Como assim? Eu estou doutrinando os meus funcionários? Era esse o nosso papel na década de 70. Quando eu entro na década de 80, que é onde começa a surgir aí os sindicatos, né? É onde os sindicatos começam a ganhar força, o papel do RH também muda. Então ele precisa começar a falar de leis trabalhistas. Ele precisa começar a falar dos processos trabalhistas. Eles precisam falar de necessidades básicas do colaborador. E foi na década de 80 que isso começou a ser falado, né? E aí quando a gente fala da década de 90, que a gente teve aí um boom de demissões, né, de colaboradores, que a gente teve aí que começou a pejotização, que a gente fala, né, de desligar os funcionários e contratá-lo como terceiro para ajudar a gente no quesito financeiro dentro das empresas. O que o RH passou a se preocupar? Né? Então, quando eu falo de década de 90, ele começou a se preocupar muito mais com uma questão de engajar os funcionários, de falar de competências. Foi aí que surgiu o assunto competências. Vamos falar de questões comportamentais e não só técnicas. Aí, quando a gente fala do ano de 2000, começou a falar muito de trabalhos de liderança, foco em liderança, engajamento. Né? Então a gente começa a falar muito disso também. Então a gente percebe que a gente vem fazendo uma evolução e a gente precisa comparar com o momento histórico que a gente está vivendo para falar de RH. Por isso que é uma pergunta, a meu ver, tão complexa. Quando a gente fala de 2010, veio uma revolução, né? Assim, 2000, 2010, que vieram revoluções tecnológicas, então a gente precisa falar disso. Vieram esses sistemas, os softwares de acompanhamento de recursos humanos, então a gente começa também a falar disso, né? E a gente teve que se adaptar, e a gente tem que se adaptar, né? E aí hoje a gente fala metaverso. Caramba, como é que o RH vai se envolver, vai se relacionar nessa questão do metaverso? A gente precisa se adequar nisso. Imagina como que o metaverso pode nos auxiliar em treinamentos, por exemplo. Então a gente precisa sim adaptar, né? A gente precisa sim evoluir. O RH sempre foi muito quadradinho e ele não participava da estratégia do negócio.
hoje, dentro das empresas, não dá para trabalhar estratégia sem falar em pessoas, sem falar em gestão de pessoas, né? Então a gente precisa muito trabalhar isso, né? E nós, como RH, precisamos sair da caixinha, sim. A gente não pode ser tão só processo, sabe? Não adianta a gente estudar tanto. E Jung tem uma frase, né, que fala: domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E é isso que o RH tem que fazer, é estar antenado sempre no que tem no mercado e é estar antenado nas pessoas. Essa empatia pelo outro, é a gente ter tudo isso, né? Então, para a gente resumir o que é RH, a gente fala que RH é ser uma ponte entre negócio e pessoas. É a gente conseguir atingir a estratégia da empresa através das pessoas. Ou seja, é o coração da empresa, é a essência da empresa. O Ivan tá trazendo aqui, né, que ele estudou o final de semana inteiro sobre o metaverso. E, gente, a gente tem que falar sobre o metaverso. Não adianta essa, não tem nada a ver com RH. Lógico que tem tudo a ver com RH. Por quê? Porque tudo que envolve pessoas tem a ver com RH. Então a gente precisa estar antenado nisso. Mas eu não gosto do mundo digital, eu sou pessoas. Quantas vezes eu já ouvi isso? Porque se eu gostasse de internet eu teria estudado análise de sistemas e não algum curso de humanas e não psicologia. Cara, esquece, a gente tem que adaptar, a gente tem que ser generalista, a gente precisa ampliar a cabeça, a gente precisa sair da caixa, a gente precisa entender de tudo um pouco. E principalmente de pessoas, né? Porque é esse o nosso papel principal. É essa a nossa missão, tá? É agir de forma estratégica com o apoio das pessoas, né? Com as pessoas do nosso lado, com as pessoas nos apoiando. E é isso que a gente precisa fazer. Bom, e aí deixa eu explicar um pouquinho desse processo. O Jorge aqui, né? Dá uma noção para quem não conhece o que é o metaverso e onde isso se aplica no RH. Jorge, você acredita? Eu estava no CONAR, que é um dos maiores congressos de recursos humanos da América Latina, né? Ele foi em São Paulo, inclusive. Depois eu vou postar um vídeo resumindo todo o CONAR. E eu estava muito ansiosa para ver já empresas falando sobre metaverso. Você acredita que eu não vi nada? Não tinha nenhuma empresa trazendo novidades com relação ao metaverso. Para resumir e falar de uma forma assim bem genérica, o metaverso a gente pode falar que a gente está entrando num mundo virtual. Imagina um videogame. Então eu consigo entrar dentro desse videogame, eu consigo me ver dentro desse videogame, na maioria das vezes utilizando, né, o óculos que a gente fala, que eu não sei o nome ainda, mas eu consigo me ver dentro desse videogame e eu posso criar estratégias lá dentro, posso criar cenários lá dentro, da forma como eu quiser, né? E eu vou vivenciar aquilo, eu vou vivenciar essa experiência. Tanto que já tem pessoas que estão alugando casas já pelo metaverso, essas casas chiquérrimas. Aí você entra, aí tem Ferrari, tem todo esse mundo virtual aí pra gente sentir e experienciar nesse mundo virtual. E aí, como é que eu enxergo, tá? Vendo, sem conhecer ainda uma empresa focada em RH que trabalhe com o metaverso, mas eu consigo ver de uma forma muito forte, Jorge, o uso disso em treinamento. Óculos VR, boa! Obrigada, gente. Imagina a gente usando treinamento com isso, né? Com uma realidade dessa. Imagina, eu vou fazer um treinamento simples de atendimento ao cliente, por exemplo. Imagina eu já me colocar dentro de um cenário onde eu tenho que atender esse cliente e aí eu posso pensar em como que eu vou responder para esse cliente. A gente pode colocar esse cliente dando respostas pra gente. Imaginem esse mundo virtual. Imaginem fazer uma integração de uma fábrica onde eu consiga
sem ir à fábrica com todos os protocolos de segurança que se precisa, mas eu consegui entrar em cada departamento dessa fábrica. Imaginem esse cenário. Seria incrível, porque eu iria experienciar uma situação e sem estar nela. Então eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, que é como se eu estivesse dentro daquela fábrica, né? Então daria pra gente trabalhar bastante nesse sentido, o metaverso. Então eu consigo enxergar muito essa questão dentro do treinamento, tá? A gente tem muitos programas de gamificação. Eu até vi né, no Conar tinha uma empresa de gamificação bem legal, mas não tinha a vivência, né? Era parecido com o meu MBA. Eu fiz um MBA que era um jogo, na verdade. O nosso TCC, o trabalho de conclusão, era sobre um hotel, né? Onde eu criava um hotel e eu tinha que definir a estratégia de negócio para manter esse hotel durante 5 temporadas, né? Então tinha a alta temporada, a baixa temporada, a média temporada. Eu tinha que definir número de colaboradores, eu tinha que definir a projeção de hospedagem que eu teria, alimentação, o quanto eu teria que ter de produto. Então eu teria toda essa projeção aí de informações. E aí eu fico imaginando como seria montar um jogo desse, que não foi dentro de uma realidade virtual, e eu fico imaginando como seria isso dentro de uma realidade virtual, né? Onde eu conseguiria de fato ver o hotel, onde eu conseguiria entrar no hotel, onde eu conseguiria ver as pessoas trabalhando. Então seria algo totalmente diferente do que foi o meu projeto, que era só eu fazer algumas jogadas e aí depois de um tempo vinha um resultado. Mas imagina isso se fosse full time, assim, se fosse real time, né, que a gente chama, se fosse na hora mesmo. Então eu acho que tem muita oportunidade, sabe? Quando a gente fala nesse sentido, tá vindo uma coisa muito nova, é uma realidade muito louca, que a gente precisa de fato estudar e entender ao certo qual o propósito que tem isso pra gente. O que a gente não pode, em hipótese alguma, fazer é negar que isso existe. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Não vou preocupar com isso por agora, não vou implantar nada por agora. A gente não pode, porque senão a gente fica para trás e a realidade está vindo muito rápido, né? Assim, as coisas estão mudando muito rápido, os assuntos estão mudando muito rápido. A pandemia fez esse boom. A gente percebe, é nítido, o quanto mudou, por exemplo, o perfil dos profissionais que as empresas estão buscando. Então, quando a gente fala de perfil de novos talentos, a gente tinha um antes da pandemia e a gente tem outro pós-pandemia. E nós também queremos outras coisas. A gente não quer mais uma empresa onde a gente tenha que trabalhar, por exemplo, 100% dentro do escritório. A maioria das pessoas não querem isso, né? A grande maioria, saiu pesquisa, elas querem um modelo híbrido, onde elas têm a oportunidade de tanto ir para o escritório quanto ficar em casa. Mas tem uma parcela grande de pessoas que elas querem, por exemplo, trabalhar de qualquer lugar, viajando. Então assim, hoje eu tô trabalhando aqui de São Paulo, amanhã eu quero estar trabalhando de Maceió, depois de amanhã de Goiânia. E é isso que as pessoas buscam. Elas não estão buscando lugares para elas se sentirem presas. Elas querem lugares onde tenha liberdade. E isso é algo que está sendo muito comum e está sendo uma dificuldade das empresas que não estão se adaptando a esse modelo híbrido, a esse modelo de poder trabalhar fora do escritório, tá? Então a gente está tendo bastante isso. E aí o nosso amigo grande Frazão mandou pra gente aqui, né, que como isso muda no quesito de transição de carreira. Cara, acho que transição de carreira a gente precisa de muito planejamento, né? E eu falo que os primeiros bebem da água mais limpa. Então, quero fazer uma transição de carreira, é o que eu tô vivenciando agora, né? Depois eu quero até trazer um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês, mas a gente precisa de planejar.
pra gente não ficar desesperado, né? Então a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter foco, a gente tem que desenhar. Eu tenho um grande amigo que ele escreveu um livro, chamou Vale do Desemprego, onde ele diz que a gente não pode ter só uma fonte de renda. É como se fosse assim, no mercado financeiro, quando eu vou fazer investimento, eu não posso investir todo o meu dinheiro em um lugar só. Não é isso que todo mundo fala? Que a gente precisa diferenciar, né? Que a gente precisa ter várias formas, ter várias fontes. Cara, o emprego é a mesma coisa, né? A gente precisa ter outras fontes de renda. Não dá pra gente depositar tudo numa coisa só. E eu vejo que essa transição de carreira, eu enxergo também nesse formato. Eu preciso me planejar para ela, né? Eu preciso focar em outras coisas também, trabalhar em outras coisas, para que eu consiga pelo menos ter essa mescla. Mas pensando, né, nesse quesito, Frazão, de como que isso muda na transição de carreira, cara, ainda mais agora que a gente quer mudar, né, fazer essa transição, a gente tem que estar 100% atualizado. Tem uma competência que eu falo que é a principal, né, que a gente precisa e que é uma competência que o RH busca muito, que é o aprender, desaprender e reaprender. Olha que louco. Muitas vezes a gente acha que a gente entendeu, já entende tudo de um processo, que a gente já o conhece 100%, mas amanhã ele muda totalmente, né? Então a gente precisa ter essa habilidade de mudança rápida, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é, de fato, se atualizar o tempo todo e ter a humildade de saber que a gente sempre tem o que aprender. Acho que isso que é o mais importante. Beleza? Pessoal, dúvidas aí pra gente bater esse papo? Ai, vamos lá. Jorge, mas essa parcela híbrida pode complicar o lado do RH olhando para a empresa? Como assim? Você fala... deixa eu ver se eu entendi, tá? O modelo híbrido seria no quesito leis trabalhistas? Seria isso que você tá querendo saber, Jorge? Porque se for no quesito lei trabalhista, a gente tem as formas de adaptação. Eu consigo, por exemplo, bater ponto em qualquer lugar, né? Hoje existem várias plataformas que a gente consegue bater o ponto pelo próprio celular. E aí eles utilizam geolocalização, tá? Então eu posso sim fazer isso. Então, no quesito legal, esse trabalho remoto já está respaldado por lei, tá? Então, dá sim para a gente fazer esse modelo híbrido de forma legal. Se foi essa a pergunta, eu acredito que eu tenha te respondido. Se não, depois você me chama no privado e a gente conversa também, tá? Pessoal, eu vou saindo. Na verdade, era só para dar um alô. Olha só. Peraí, deixa eu responder essa que é legal, hein? A Camila perguntou como se faz um bom clima no trabalho remoto. Eu sei que não é fácil, né? Porque a gente parece que a gente está fazendo controle, né? Do outro, do horário do outro. Mas eu vou contar uma coisa que deu certo aqui na empresa, né? No começo, a gente fazia happy hour online. Então a gente mantinha esse vínculo, essa relação com os funcionários. E foi uma coisa que pelo menos aqui, eu tive um feedback muito positivo, né? Da gente ter esse momento entre a gente. Teve um dia que a gente trouxe um cantor com música ao vivo. Teve um dia que a gente fez uma festa junina. Então a gente trouxe essa aproximação que, querendo ou não, no escritório a gente tem, né? E trabalhando no home office a gente não tem essa aproximação, a gente não tem essa pausa para o cafezinho, né? Mas a gente consegue fazer isso. Uma outra coisa que eu vi de uma empresa também que ela estava fazendo é um momento cafezinho, porque todo mundo parece que tem um horário que vai para o café só para conversar, né? Então, diariamente eles separam, eles deixam uma sala virtual aí no Zoom e dá 10 minutinhos para as pessoas entrarem, conversarem e falarem sobre o que quiser. Então, acaba que a gente consegue trazer também alguns benefícios aí
para as pessoas, tá? Bom, pessoal, então é isso. A gente se vê na quarta-feira, amanhã à noite. Depois eu vou passar o horário certinho para vocês, mas a gente vai ter um bate-papo bem legal, falando sobre a questão do desligamento humanizado, como é que a gente pode fazer isso para o outro, como é que é esse desligamento quando a gente está em fase de transição de carreira. Então a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, e na quarta-feira eu encontro vocês. Se tiver alguma dúvida, já marquem aí e na quarta-feira a gente conversa, tá bom? Obrigada e a gente se vê no nosso próximo Coisa de RH.